Amém. Amém, tá ligado? A paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Deixa eu ligar aqui também o áudio. Amém. Então, a gente lembra que a gente tá vindo numa série, né, de ministérios. A gente já falou sobre os 5 ministérios. Aí eu falei que ia dar essa aula extra, né, pra gente falar sobre bispo, presbítero e diáconos, né, pra gente entender, segundo a Bíblia, o que são, né, esses 3 serviços, né. Então, a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a leitura do versículo bíblico que fala sobre isso e vou explicando, tá bom? Na Bíblia, a gente vai observar que presbítero e bispo, eles são usados para o mesmo sentido, tá? Então, presbítero e bispo significam a mesma coisa. Os dois vão significar a mesma coisa, o mesmo nome, né? Esses dois têm o mesmo nome e significam a mesma coisa. Na história da igreja, mais pra frente, a igreja faz essa divisão, né? Mas na Bíblia não tem essa divisão. Mais pra frente, na história da igreja, eles colocam essa divisão, né? Como o bispo sendo alguém que administra mais locais, né? E o presbítero é um local. Mas isso é depois uma definição que vem dada pelo passar da história, né? Ao longo do tempo. Mas não existe isso na Bíblia. Na Bíblia, presbítero e bispo é a mesma coisa, tá bom? Então agora eu vou falar sobre Atos, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 21 ao 23, diz assim: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, aqui tá falando sobre os presbíteros, né? Então, tá falando sobre já essa instituição dos presbíteros, né? A promoção de presbíteros. Então, o que seriam os presbíteros, né? Então, a gente lembra, como eu falei hoje no início, bispo e presbítero significam a mesma coisa para a Bíblia, biblicamente falando, né? O que é um presbítero? É um supervisor. O que é um bispo? É um supervisor também. Agora vamos entender o que significa esse supervisor? Aqui, o que está sendo dito, né? Está sendo dito que várias igrejas foram abertas, né? E em vários locais foram pessoas se convertendo. Esse número de pessoas convertidas, né? Passou a se congregar. Isso é a igreja. Então, esse número de pessoas reunidas começou a ser ali a congregação da igreja. Mas o que acontece? Um número de pessoas reunidas que já são convertidas, cada um recebeu um dom, cada um recebeu um ministério, cada um recebeu ali alguma unção, né? E cada um sabe também uma determinada coisa, um determinado assunto. Então, imagina, se todo mundo em uma congregação, imagina 20 pessoas ali, né? Com vários dons diferentes, com vários ministérios diferentes, 20 pessoas reunidas. Aí uma quer louvar, uma quer profetizar, uma quer lançar a palavra, né? Outra já quer fazer outra coisa, então cada uma quer fazer uma coisa diferente. Então, essa congregação que houve vai virar uma bagunça, né? Ninguém vai entender nada, ninguém vai conseguir acompanhar nada ali, vai ficar uma bagunça, ou mesmo que seja pregar. Imagina, são 25 pessoas ali reunidas. As 25 querem pregar. Ah, não, também quer pregar, né? Todo mundo quer pregar. Então, as 25 vão ficar falando, né? E ninguém vai entender nada, ninguém vai ouvir nada, ninguém vai entender nada, né? Então, surge essa questão, né? Então, aqui a gente parou para pensar nesse sentido, né? Um apóstolo foi até aquele local, né? Um evangelista, alguém foi até aquele local e aquele povo se converteu. Então, é um determinado número de pessoas que se converteu, elas estão convertidas, receberam a mensagem, sabem determinado assunto, sabem determinada base, tem o Espírito Santo ali dentro delas, então tem a manifestação de dons, tem alguns ministérios ali que foram recebidos, né? Por essas pessoas, e elas começam a se congregar, né? Elas começam a se reunir para quê? Para adorar a Deus, para falar sobre Deus, para estudar, né? Então elas começam a se reunir. Então essas pessoas reunidas, cada um vai querer fazer o que é seu,
né? Eu quero eu pregar a palavra. Aí o irmão vai falar, não, eu que vou. Aí vai ficar aquela bagunça. Então quem vai, né? Quem é que decide, né? Então é injusto. Como que a gente vai saber quem é que vai, né? Vai ser por sorte? Vamos sortear no papel, né? Não pode ser assim as coisas de Deus, né? A gente não vai sortear no papel as coisas de Deus para ver quem vai pregar, né? Então, o que que acontece? São levantados presbíteros, né? São levantados bispos para isso. E o que que são essas pessoas? O que são esses presbíteros? O que são esses bispos? São supervisores. Então são pessoas que estão ali realmente para organizar, né, para administrar, para supervisionar. Então essas pessoas vão estar lá para que não haja bagunça, para que não haja baderna. Então quando a igreja se reunir, né, quando houver a congregação dos membros e houver ali a igreja reunida, essa pessoa que recebeu essa incumbência, né, que é um presbítero, essa pessoa ela vai ficar incumbida de resolver ali a questão. Hoje quem vai pregar é tal pessoa. E ela vai pregar por tanto tempo, né? Depois, quem vai começar vai ser ela com um louvor. Aí ela vai pregar. E depois, uma palavra final, outra pessoa dá. Então, ele vai começar a organizar. Porque senão todo mundo vai querer falar, né? Todo mundo vai querer exercer seu dom. Então, essa pessoa vai ter que organizar isso, né? Como que é essa pessoa escolhida? Né? Essa pessoa escolhida como? É um dom que é derramado sobre ela, né? Não. Ela é escolhida por homens. Ela é escolhida por pessoas, né? Então, tanto que a gente vai ver mais pra frente que Paulo fala isso para Timóteo ter cuidado, tudo. Então, esse presbítero, ele é escolhido por pessoas. Não é que nem, por exemplo, o mestre. O mestre, ele recebeu um dom de Jesus, né? Não é que nem o pastor. O pastor recebeu ali o ministério de Jesus. O presbítero, não. O presbítero, ele vai ser escolhido por causa das qualidades que ele tem. Então, pensa numa pessoa realmente, né? Que você pega o currículo da pessoa e aquele currículo é perfeito, né? Então, são as qualidades do presbítero, vai ser perfeita para aquela função. Então, ele vai ser levantado para ser o dirigente, né? E o que que acontece? A gente vai ver aqui que a Bíblia diz isso. As pessoas que estão submetidas àquele dirigente, elas têm que respeitar aquele dirigente. Então não é chegar, quem é ele para vir falar que hoje eu não vou falar? Quem é ele, né? Não, ele é uma pessoa que foi levantada, né? Ele foi levantado, né? Ele foi ungido por alguém, né? Ele foi levantado, promovido por alguém, né? E aí não cabe a gente ver se realmente ele tinha ou não, né? Essa definição para ver se foi levantado ou não. A gente vai falar sobre isso, sobre o perigo de levantar alguém que não podia ser levantado. Vai ter isso aqui hoje, a gente vai falar sobre isso, porque tem um risco de, como é uma escolha humana, né? Então eu vejo as qualidades, tem lá os requisitos, eu vejo os requisitos, as qualidades, e eu olhando bem a vida da pessoa, tudo bate. Então nada impede dela ser levantada como um presbítero, né? Porque tá tudo batendo ali. Então eu levanto essa pessoa como presbítero, mas eu tenho que ter muito cuidado, porque eu tenho uma responsabilidade por estar levantando aquela pessoa. Se eu levantar aquela pessoa errado, não era para ela estar sendo levantada, eu vou estar pecando, eu vou incorrer em pecado, a gente vai ver isso. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Então não é um dom recebido por Jesus, como a gente viu, são qualidades que há na pessoa, na vida dessa pessoa, que a tornam capaz de exercer esse cargo, essa função, né? Então, esse é o presbítero, este é o bispo. Agora eu vou ler de novo o versículo 21 a 23 do livro de Atos 14, tá? Pra gente fechar nesse pensamento. E diz assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada uma dessas igrejas que foram abertas a eleição de presbíteros, depois de terem orado em jejum. Então não é assim, eu vou levantar, deixa eu escolher o fulano aqui para virar presbítero, né? Não, gente, os apóstolos, eles oraram em jejum, fizeram jejum para ver se realmente era para levantar aquela pessoa como presbítero, porque a gente vai ver a responsabilidade de levantar a pessoa errada. Então eles oraram, jejuaram para ver se realmente era aquela pessoa. Depois de ter orado e jejuado, eles
levantaram aquelas pessoas como presbíteras, né? E encomendaram ao Senhor em quem haviam crido, né? Então, elas levantaram essas pessoas como presbíteros, né? E encomendaram a Deus em quem elas haviam crido, né? Então, encomendaram essas pessoas a Deus, consagraram essas pessoas a Deus, né? Então, elas foram levantadas e consagradas a Deus, essas pessoas. Então, isso é muito importante para levantar ali o presbítero. Agora, a gente vai ler uma outra passagem na Bíblia que fala sobre isso que eu acabei de falar. Porque o que acontece, né? Foi aquela questão que eu disse. Um monte de gente convertida, né? Todo mundo tem dom, né? Todo mundo tem uma certa revelação, né? Todo mundo tem algum ministério. Vai que a pessoa receber um ministério de mestre ali, né? Ela vai ter um conhecimento ali, né? Então, cada um tem um ministério, um dom, né? Uma revelação. Então, todo mundo vai querer falar. Ah, não, eu quero pregar, eu quero falar, né? Todo mundo vai querer falar ali. Eis que então é levantada uma pessoa específica para ser o dirigente desse corpo, para ser o dirigente desses membros, né? E então essa pessoa vai falar: não, hoje você não vai pregar. Você vai pregar sexta-feira, hoje não, segunda não, né? E o que eu tenho que fazer? Diz a palavra de Deus. Eu tenho que respeitar. Ele falou que não é não. Então é isso que eu tenho que fazer. Não é bater boca com ele, não é ir lá e pegar o microfone e falar sem ter sido autorizado. Não. Ele é uma autoridade que foi levantada. E ele foi ungido. Ele foi ungido por quem? Ele vai ter que ser ungido, gente, por apóstolos, por mestres, por pessoas que têm ministério. Então, alguém que teve um ministério vai levantar um presbítero. Então, eu recebi um ministério. Eu vou levantar um presbítero ali porque eu recebi um ministério. Então, você vai levantar ali presbíteros para organizar aquilo, né? Igual pensa, por exemplo, a pessoa recebeu um ministério de mestre, né? A pessoa tá lá na frente, ensinando, pregando a palavra, e daqui a pouco tá tendo uma briga lá embaixo, né? Duas irmãs, dois irmãos levantando da cadeira, começa a se pegar, né? Imagina. Então, o presbítero vai estar fazendo o quê? Vai estar organizando, ele vai ter que organizar, colocar uma ordem ali também, fiscalizar ali, né? Não só a parte estrutural de quem fala, quanto tempo fala, mas também essa parte assim, né? Organizacional, né? Então, ele vai ter que estar de olho ali, uma parte organizacional daquilo, ele vai ter que estar observando tudo isso. E eu tenho que respeitar ele. Né? Igual eu tô dando aula, eu tô explicando, aí lá embaixo estão conversando. E ele fala para pararem de conversar, para prestarem atenção. Tem que respeitar, tem que ouvir, né? Não é assim, quem é você para mandar em mim, né? Não, você tem que ouvir. Então diz assim em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17 ao 22, diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros, que presidem bem. Então, quais presbíteros que devem ser merecedores de dobrados honorários, de honorários em dobro, né? De salário em dobro. Quais presbíteros que merecem salário em dobro, né? Os que administram bem o corpo de Deus, né? Os que fazem bem o serviço deles, né? Os que supervisionam bem, organizam bem, não deixam aquele lugar virar bagunça. Esses sim devem receber trabalho dobrado. Aí diz aqui, né? Os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino, né? Então, os que administram bem e principalmente aqueles que ficam até cansados, né? Gastam toda a energia ali ensinando, pregando a palavra, né? Então, esses devem ganhar, né, o salário em dobro, isso está dizendo aqui. Aí aqui continua: pois a escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Então, aqui ele está se referindo a uma parte da lei, a aliança da lei, né? Que a aliança da lei diz que enquanto o boi trabalhava ali, né, no moinho, rodando o moinho, não podia amordaçar a boca do boi. Por quê? Porque o boi ficava ali rodando no moinho e o trigo estava sendo moído, né? E enquanto o trigo ia sendo moído, o grão ia pulando para fora do moinho. Aí o que o boi fazia durante o trabalho dele ali no moinho? Ele comia. Ele estava com fome, estava trabalhando, ele parava e comia um pouco do que caiu ali, né, no chão. Então ele parava para comer. E o que era um costume desse povo fazer? Para o boi não parar, para o boi não comer.
amordaçar. Então, eles colocavam um tampão na boca do boi para o boi não comer. E a lei diz, não é um direito, ele está trabalhando, né, exaustivamente ali, e ele tem o direito de comer, né, ele tem o direito de usufruir daquilo que ele está produzindo, daquilo que ele está trabalhando. E aqui Paulo usa esse termo também para falar sobre salário, sobre ajuda, né, porque Paulo aqui começa a reclamar que haviam alguns apóstolos que estavam passando fome, enquanto outros, né, recebiam comida, né, então ele diz, não, eu não tenho direito a comer, eu como também, né, pelo menos a comida eu tenho direito. Então ele começa a falar sobre isso. Aí aqui então continua. Não aceites denúncia contra presbítero. Essa parte é muito importante, esses 2 versículos aqui. Diz assim, não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então o que acontece? Vieram falar que o presbítero está pecando. Né? Então aqui está dizendo que Paulo está falando, não aceita denúncia contra um presbítero que foi levantado, né? A não ser que haja um depoimento de pelo menos 2 testemunhas. Se pelo menos 2 testemunhas vierem falar que realmente, né, viram ele pecando, sabem que ele pecaram, né? Se não foi, é uma pessoa só? Não houve essa pessoa. É uma só, não houve, né? São 2, houve, porque o presbítero pecou, né? Então houve, porque são 2 testemunhas. Aí Paulo fala o que vai ter que fazer caso realmente ele tenha pecado no próximo versículo. Então primeiro ele fala, ó, você só vai aceitar a denúncia contra presbítero se tiver pelo menos 2 testemunhas. Aí no próximo versículo Paulo diz, então, quanto aos que vivem no pecado, gente, aqui é uma informação muito importante que as pessoas confundem. Quando Paulo fala que quanto aos que vivem no pecado, ele não está falando das pessoas que estão lá na igreja, ele não está falando das pessoas que estão sentadas ouvindo o presbítero pregar, por exemplo, ou o mestre pregar. Não, ele não está falando dessas pessoas, ele está falando dos presbíteros. Quanto aos presbíteros que estiverem no pecado, por quê? Porque qual é o tema aqui que ele está falando? Presbítero. Então ele não vai sair desse tema, ele está nesse tema ainda. Então aqui ele falou em cima, para aceitar a denúncia tem que ter 2 testemunhas, né? Aos presbíteros que realmente foi confirmado ali que ele está em pecado, como que você deve repreender esse presbítero na frente de todo mundo? Entendeu? Por quê? Porque ele é um presbítero. Ele não é um membro da igreja que está lá sentado aprendendo. Ele é um presbítero. Né? Então, quanto mais alto o cargo, quanto mais alta a confiança, menos você pode errar, né? E é esse nível. Então, não é o irmão lá que está sentado que você vai expor lá no altar. Não é isso que está dizendo aqui, não. Não é o irmão lá que está na cadeira tentando aprender que você vai expor ele. Não, mas é o presbítero. Se o presbítero pecou, aí você tem que expor ele na frente da igreja. Por quê? Porque isso vai servir de exemplo para todo mundo. Então, é isso que está dizendo aqui. Diz, quanto aos que vivem no pecado, os presbíteros que vivem no pecado, você deve repreendê-los na presença de todos, para que os demais também temam. Né? Então, vai servir como exemplo, vai servir como ensino, né? Repreender o presbítero na frente de todo mundo. Então, isso deve acontecer. Então, é uma pessoa que é o dirigente do corpo de Cristo, né? É um dirigente daquele local, né? E essa pessoa tá cometendo pecados e tem 2 testemunhas, pelo menos, que sabem que essa pessoa cometeu pecado, elas têm que denunciar. E quando essas pessoas denunciarem, né? O pecado desse presbítero tem que ser exposto a toda a congregação ali. Todos eles, né? Tem que saber, tem que ser exposto ali, mas ele tem que ser repreendido em público, para que todos aprendam, né, com a repreensão dele e temam também por causa disso, né? Então aqui continua, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Gente, eu tô lendo aqui, mas hoje eu estive no hospital, eu tomei um remédio faz uma meia hora, 1 hora, eu tô um pouquinho lenta, minha cabeça tava doendo. Então, por isso que eu tô lendo aqui, tô meio que um pouquinho lentinha, né? Mas amém, vai dar certo, em nome de Jesus, amém. Então aqui continua, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade, né? Então você não deve ser parcial, você deve fazer isso que eu falei e acabou, né? Então é muito importante. Agora vem uma informação muito importante. Olha, Timóteo, não coloque a mão precipitadamente sobre ninguém.
O que Paulo está falando aqui? Sobre o levantamento de presbíteros. Então, quando ele fala sobre pôr a mão precipitadamente, ele está falando sobre o quê? Sobre consagrar presbíteros. Então, aqui ele diz, não faça isso precipitadamente. Né? Às vezes você está levantando como presbítero, como bispo, né? Como diácono, né? E está fazendo de uma forma precipitada. Toma cuidado. Porque se essa pessoa estiver em pecado, você vai se tornar cúmplice do pecado dela. Então, olha o quão sério que é, gente, né? Às vezes a gente vê aí, qualquer um é levantado, né? Ou é consagrado, põe a mão na cabeça da pessoa e consagra a pessoa, né? Gente, isso é muito sério. Você precisa conhecer realmente a vida da pessoa. Você precisa ver se realmente a pessoa tem as qualidades que se exige, sabe? Não é assim, não. Se você levanta uma pessoa que está em pecado, né? Você está tomando parte naquele pecado. Você pode não ter pecado em nada, mas você tá tomando parte no pecado dela, gente. Olha que absurdo. Se aquela pessoa é um adúltero, você não sabe que ele é um adúltero, então você põe a mão na cabeça dele e você tá tomando parte no adultério. É isso que está dizendo. Então diz assim, Paulo, a ninguém, Timóteo, coloque a mão, impõe a mão precipitadamente, né? Não te tornes cúmplice de pecados de outra pessoa. Conserva-te a ti mesmo puro, né? Então, eu vejo muita gente levantando aí, muita gente, né, sem saber nada da vida da pessoa. Isso é muito sério, isso é muito grave, né? Essa pessoa está sendo levantada como dirigente da igreja, né? Essa pessoa está sendo levantada para organizar, né? Administrar financeiramente aquele local, organizar, né? Quem é que vai falar, quanto tempo vai falar, organizar ali para que não briguem, para que essa pessoa ela está administrando aquele local, né? Então tem que ter muito cuidado, não é assim não. Vai levantar qualquer um para administrar o corpo de Cristo, né? Não, toma cuidado. Então até aqui a gente já aprendeu, né? O que é presbítero e o que é bispo. Presbítero e bispo são a mesma coisa, significa a mesma coisa, né? Presbítero e bispo significa uma pessoa que foi consagrada, foi levantada, né? Por alguém dos ministérios, ela foi levantada ali para ser uma supervisora, né, de uma igreja levantada, de um corpo de Cristo ali que foi levantado, de alguns membros que se converteram ali. Então essa pessoa vai ficar ali para administrar aquilo, para não virar bagunça, né, para não querer todo mundo falar ao mesmo tempo, não querer pregar só uma pessoa, senão só uma pessoa vai querer ficar com o microfone lá falando, né. Então não, vai ter que dividir, vamos ver como que vai fazer, quem é que vai falar, né, quem pode falar, quem não pode. Então ele vai organizar isso. Mas é qualquer pessoa que vai fazer isso? Não, a gente vai ver que não, que tem alguns requisitos, né? E fora isso, tá falando aqui que essa pessoa merece sim, né? Merece sim um pagamento. Essa pessoa merece sim, né? Ter condições para ela se alimentar, porque ela está trabalhando realmente, né? E aqui diz mais também, né? Sobre o pecado dele, né? A gente viu. Então, ele pecou. Tem duas testemunhas que confirmam que ele pecou. Então, esse presbítero, ele tem que ser repreendido publicamente, né? Eu já vi gente fazendo errado e repreendendo gente de banco publicamente. Não é isso que tá dizendo aqui, não. Aqui, Paulo tá falando sobre presbítero, tá? Então, não é o irmão que fica sentado na igreja, que acabou de ser convertido, que tá ainda buscando a Deus, que tem que ser repreendido publicamente. Quem tem que ser repreendido publicamente é o presbítero, porque ele tem que dar exemplo, né? Ele tá num cargo ali que ele não pode errar. A gente viu isso lá com Moisés, né? Aquele povo que estava com Moisés errou tantas vezes, né? Mas foi perdoável. Mas um erro de Moisés foi o suficiente. Não foi perdoável, né? Então é isso. Essa pessoa tá num posto, num nível que ela não pode errar. Então, não é para cometer esse tipo de erro, né? E se ela errar, se ela pecar, ela tem que ser repreendida publicamente, vai passar vergonha publicamente, né? Então, isso que diz aqui que a gente viu. Outra coisa importante que a gente acabou de falar é isso, né? Para não consagrar ninguém precipitadamente, né? Eu já vi fazendo tanto isso, tem tantos lugares que fazem isso, né? Do nada, a pessoa no outro dia já é levantada ali, né? Para administrar a igreja, sabe? Igual hoje, por exemplo, a pessoa é levantada para ficar no financeiro da igreja, né? Aí você põe ali, consagra a pessoa, você sabe realmente da vida dessa pessoa. Tem vários requisitos para ele cumprir a parte financeira da igreja, né? Então, para a parte administrativa, né?
É para ele organizar aqui quem fala, quanto tempo fala, né? Então, qualquer estrutura ali dentro da administração do corpo de Cristo tem que se encaixar nos requisitos que a gente vai ver aqui. Qualquer estrutura. É para trabalhar na parte financeira. É para trabalhar ali, né? Para organizar aqui os membros, organizar os departamentos, né? Tudo isso é administração. Então, tudo que é relacionado à administração, essa pessoa que foi levantada para administração, ela tem que cumprir os requisitos que a gente vai ver aqui. Não é assim, não. Levantar qualquer pessoa, né? Eu vou levantar como chefe do departamento infantil, né? Tal pessoa. Eu vou e consagro a pessoa como chefe do departamento infantil. Isso é o que? Administração. Isso é cargo de presbítero, gente. Ela tá administrando ali um setor no corpo de Cristo. Isso é presbítero. Pode não levar esse nome hoje, né? A gente vê muita coisa hoje que não leva esse nome. Mas é isso que significa. Porque presbítero é tudo aquilo que administre os membros, né, do corpo de Cristo. A pessoa foi levantada e ela é o chefe do louvor. É o que isso? É administração. É administração do quê? Do louvor. Ele está administrando ali quem vai louvar, que horas que vai louvar, quem vai louvar primeiro, quem vai louvar... Isso é uma administração. Ele está cumprindo o papel de presbítero. Né? Então tem que ter cuidado. Aí às vezes qualquer pessoa levantada, né? Vai lá e consagra qualquer um para ser chefe do infantil, qualquer um para ser chefe do louvor. E tem que ter muito cuidado. Se você impõe a mão sobre alguém e essa pessoa está em pecado, você é cúmplice do pecado dessa pessoa. É isso que Paulo diz. Tem algo a mais que fala também sobre o respeito aos presbíteros, sobre o respeito aos diáconos também, tá, gente? Não é respeitar só o presbítero, não. A gente tem que respeitar também os diáconos. A gente vai ver daqui a pouco que diácono é hoje o que a gente chama de obreiro, entendeu? Mas na Bíblia era chamado de diácono. Então, qualquer pessoa que faz qualquer serviço, tá lá na porta recebendo as pessoas que estão chegando, tá ajudando a arrumar as cadeiras, tá lá limpando, tá lá arrumando, tá lá fazendo qualquer serviço, tá lá servindo a Santa Ceia, né? Enquanto o povo tá recebendo a palavra, para eles não saírem para comer, aquela pessoa tá indo lá dar pão para elas comerem, dar bolo para elas comerem enquanto elas ouvem a palavra, é um diácono. Qualquer serviço que ele faça assim, né, ele se torna um diácono. É o que? É um obreiro, que a gente fala hoje, né? Então é um diácono. E quem tem que ser respeitado não é só o presbítero, é o diácono também, né? Você não tem que tratar mal, né? O diácono tá vindo com a Santa Ceia, você vai tratar mal, né? Tem lugares que você vai levantar a mão, ele traz água, né? Tudo. Gente, é o diácono. Então você tem que tratar bem o diácono, né? Não é tratar mal, não. Então diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13. Hoje é a aula mais fácil que tem de todos os ministérios. Na verdade, esse não é um ministério, né? São algumas funções que são exercidas, mas é o mais fácil. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13, diz assim: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vocês e os que vos presidem no Senhor. Então, aqui está dizendo aqui, olha, gente, eu rogo para vocês, eu peço para vocês que vocês aceitem com apreço, não é com má vontade, não, é com carinho. É nesse sentido que está sendo dito aqui, ó. Eu rogo para vocês, eu peço para vocês que vocês aceitem, gente, mas aceitem com carinho, aceitem com boa vontade, aceitem com amor, aceitem com apreço aqueles que trabalham entre vocês, ou seja, os diáconos. Né? Então recebam com apreço, recebam com carinho, recebam com amor os obreiros, aqueles que estão trabalhando aqui, né, para te ajudar, para te servir. Então trate com respeito essas pessoas, né? E não só esses, mas também os que presidem vocês no Senhor, né? Ou seja, os que administram, né, vocês no Senhor, né? Então os que supervisionam vocês no Senhor, né? Então aqueles que falam para você, né, chamam a atenção, falam o que é, o que não é, aqueles que estão ali supervisionando mesmo. Então respeitem esses, acatem eles, né? Isso está dizendo aqui. Então aqui continua.
e que os tenhais com amor em máxima consideração, né? E vos admoestam, né? Aqui diz o que vos presidem do Senhor e vos admoestam, né? Então, os que te dirigem, né? Os que dirigem o povo ali, né? Fala quem é para falar naquele dia, quem não é, vai organizando a igreja ali, né? Para não virar uma bagunça. E também os que admoestam, então também esses que presidem, né? Os presbíteros também eles chamam atenção, né, para que fique organizado ali, né, não fique um corpo desorganizado. E aqui continua. E que tenham eles com amor e máxima consideração. Então não tratem eles com desrespeito, tratem eles com amor, com consideração, né? Não é com desrespeito, você não é meu pai, você não manda em mim, né? Não, tratem eles com amor, tratem eles com respeito, com consideração, por causa do trabalho que eles realizam. Né? Respeitem eles por causa do trabalho que eles realizem. Vivam em paz uns com os outros, né? Não fique brigando, né? Não me deixou falar, eu queria pregar, não me deixou, me deu só 5 minutos. Não fica, né? Brigando, né? Respeite ele que foi colocado, que foi ungido ali, né? Alguém ungiu. Se não era para ele ter sido ungido, aquela pessoa que ungiu ele errado é que vai se acertar com Deus. Não cabe a gente, né? Mas é essa pessoa que vai se acertar com Deus. Então agora continua ainda nessa de respeitar, né? Os presbíteros, diáconos, diz em Hebreus 13:17, diz assim: obedecei aos vossos guias e sejam submissos para com eles. Então tá falando de quem aqui? Dos presbíteros. Então obedeçam os presbíteros, né? O que eles falam. Obedeçam, né? E sejam submissos a eles, né? Então se eles estão falando para você não fazer, não faça, né? Então, foi uma irmã lá que foi com uma roupa meio assim, e o presbítero foi lá e falou: olha, irmã, não vem mais com essa roupa, vem com uma roupa um pouco melhor, né? Então, seja submissa, né? Vá do jeito que ele falou, né? Obedeça, né? Então é isso. Obedeça, fale menos durante o culto, está atrapalhando, né? Então obedeça ao que ele falar, né? Seja submissa, não seja insubmisso, que é aquela pessoa que, mas por que eu tenho que fazer isso? Mas quem é você para me mandar fazer tal coisa? Não, fala, tá bom, tudo bem, né? O que ele falar, você faz. E aqui ainda continua: pois essas pessoas velam pela alma de vocês. Então ele está zelando, ele está velando para que a sua alma não se perca. Então o que ele está falando é para o seu bem. Se ele está chamando sua atenção, é para o seu bem. Se ele está te elogiando, é para o seu bem. Se ele falou para você fazer tal coisa, é para o seu bem. Então faça o que ele está falando, porque ele está fazendo para o seu bem, né? É esse o propósito, né? Ele foi levantado para isso, é para ser assim, né? Então aqui continua: com quem deve prestar contas. Então aqui é importante, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. Então eis a questão. Às vezes a gente fica assim indignado, né? A gente vê que aquele presbítero não devia estar ali. Não devia ser presbítero, né? A gente olha assim e fala: meu Deus, essa pessoa não devia ser presbítero, não. Tá errado esse negócio aí, né? Mas aqui é muito claro. Todos esses, né, que cumpriam essa função de presbítero vão prestar contas. Vão prestar contas. Né? Não importa se não era para ter sido. Foi levantado em pecado. Mas estava, não estava? Você era chamado de presbítero. Você estava como presbítero. Né? Ainda que não fosse chamado de presbítero, você tinha a função, né? Como eu falei, por exemplo, é a líder de jovens. Né? Eu vejo isso hoje em dia. Né? A pessoa foi levantada como líder de jovens. Gente, esses jovens é o quê? Um membro do corpo de Cristo. Cada um é um membro do corpo de Cristo. Então, ela é líder do quê? Dos membros. Então, o que ela está fazendo? Administrando. Então, ela é o quê? Uma presbítera, um presbítero, né? Então, ela vai dar contas, ela vai prestar contas por aqueles jovens que ela administra. Então, é assim que está dizendo aqui, né? Cada presbítero vai prestar conta pelas almas que ele administra, pelas vidas ali que ele administra. Para ele foi confiado um número de vidas e ele vai prestar conta por cada uma dessas vidas que ele devia administrar. Então aqui continua, né? Obedeçam a eles e sejam submissos a eles, para que façam isto com alegria e não gemendo, né? Então aqui tá falando realmente, para tornar o trabalho dessas pessoas mais fácil, obedeçam a elas, sejam submissos a elas, porque a verdade é que elas vão responder por cada uma dessas almas, elas vão ter que prestar contas, né? Então torna o trabalho delas mais fácil, porque elas vão ter que prestar contas, né? Então torna mais fácil. Para quê? Para que esse trabalho que é tão pesado, que é tão sério, que elas vão ter que prestar contas dessas almas, né? Elas possam fazer com alegria, né? E não com
com peso, né? Ai, ele não eu falo para ele fazer tal coisa e não faz, né? Eu falo para ela fazer tal coisa, ela não faz, não me obedece, né? Então eu fico uma coisa já desprazerosa, né? E isso está dizendo, não obedeçam, sejam submissos, para que eles possam exercer a função deles de presbitério com alegria e não gemendo, porque o corpo de Cristo não ouve eles, né? Não obedecem, né? Não são submissos, né? E isso aqui diz, porque isto não aproveita vós outros. Ou tá, o que está dizendo aqui? O que está querendo falar? Porque isso não favorece vocês. Vocês não obedecerem, vocês não serem submissos, só está prejudicando vocês mesmos. Porque essas pessoas foram levantadas, né? Elas estão lá numa função de liderança, né? Numa função de administração, uma função de organização. E elas vão responder por cada uma das vidas que está na mão delas, que elas estão administrando, que elas estão ali fiscalizando, elas vão ter que responder por cada uma dessas vidas, né? Então, já é uma tarefa muito complicada, porque há o peso sobre elas de uma prestação de conta séria, né, com Deus. Então torna isso mais leve, né? Porque se você ficar respondendo, imagina, a pessoa fala para você uma coisa, né? A pessoa quer tocar piano. Aí é lá o dirigente do louvor fala: "Não, hoje você não vai tocar piano. Hoje você vai tocar bateria". Eu vou tocar piano. Imagina, começa uma confusão ali. Não, ele tem que obedecer. Né? Aquela pessoa foi levantada para dirigir aquilo. Então ele é um presbítero daquilo. Ele está administrando aquilo, né? Aquela parte do corpo de Cristo ele está administrando daquele louvor, né? Então tem que obedecer. Se não obedecer, se não for submisso, vocês não vão estar prejudicando a pessoa que vai dar conta daquelas almas. Você vai estar prejudicando você mesmo. Porque a verdade é que essa pessoa que vai ter que fazer prestação de contas, o intuito dela é ajudar para que a sua alma não se perca. Então ela tá ali no intuito de te ajudar para você não se perder realmente. Então o intuito dela é fazer com que tudo dê certo. Gente, eu tô falando aqui teoricamente, tá? Aquela coisa, a teoria de como devia ser, né? A gente sabe que não é bem assim, né? Infelizmente. Mas eu tô falando a teoria, né? Infelizmente, a prática a gente vê hoje uma deturpação, assim, né? A gente vê uma diferença muito grande, né? Mas teoricamente é o que devia ser, é o que era, né? E é o que devia ser hoje. É isso, né? Então essas pessoas deviam ter essa consciência de que elas estão prestando conta sobre essas pessoas. Eu vejo muita gente querendo falar, eu quero ser líder, né? Muita gente querendo ser líder, né? Mas não tem a ideia de que ela vai ter que fazer prestação de contas daquelas pessoas que ela é líder, né? Ela é líder ali de uma galera, de um pessoal. E esse pessoal que ela é líder, ela vai ter que prestar contas de cada alma ali que ela é líder, né? E nem todo mundo tem essa noção. Tem muita gente que almeja aí cargo para ter visibilidade, né? Tem muita gente que quer ser visível, né? Mas não vê a carga que isso traz. Isso é muito sério, né? E é gente que tem que saber disso, né? Porque vai ter que prestar conta, né? Depois vai ser questionado sobre cada alma ali. Então, se você está administrando aquelas almas, você realmente tem que administrar. Você realmente vai ter que cuidar para que elas não se percam. Você vai ter que chegar perto daquelas pessoas, né? Conversar, ver como que tá a situação daquelas pessoas, né? Você vai ser responsável por aquelas almas. Então, você vai ter que cuidar muito bem daquelas almas, né? Então, a gente tem que ter cuidado, porque tem muita gente querendo ser líder aí, né? E não tem essa noção. A verdade é que hoje tem muita nomenclatura, né? Muito nome, assim, né? Mas aqui, nessa época, a gente sabe, é bem claro, né? Que o presbitério é isso. Bispo, presbítero é isso. Ele administra o corpo, né? Então, tá dentro do corpo de Cristo. Ele tá administrando algo ali dentro do corpo de Cristo. Então, dentro do corpo de Cristo, ele tá administrando o dinheiro que tá entrando, oferta e dízimo. Ele tá administrando ali as pessoas, quem vai falar, quanto tempo vai falar. Ele tá administrando, eu tenho um núcleo aqui que sai para entregar comida na rua. Ele tá administrando, entendeu? Então tem que ter cuidado. Às vezes as pessoas não têm noção, gente. Tem que ter noção, tem que ter cuidado, porque você tá respondendo por todos os seus subordinados, né? Eles são submissos a você. Então você tem que ter cuidado. Se você sabe que a pessoa tá pecando e você não fala nada, você vai ter que prestar conta por aquela alma, porque a tua função ali como líder é você cuidar para que aquela alma não se perca, né? Então não é qualquer pessoa que é colocada como líder, não. A gente vai ver daqui a pouquinho, viu? Tem um monte de requisitos, né? A gente vê muita gente que é colocada como líder que não tem nem um terço desses requisitos. Mas o certo é que todo líder levantado no corpo de Cristo deve atender todos esses requisitos.
para então se tornar líder, senão não podia se tornar líder não. Então aqui continua, né? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 e 2, diz que os presbíteros, eles não devem ser gananciosos. Então, eu não devo estar procurando dinheiro, né? Então, eu não devo estar interessado em ser presbítero porque eu vou ganhar salário. Não devo estar interessado em ser presbítero porque aquele local é grande e recebe uma oferta grande. Porque eu vou administrar ali a questão financeira e vou receber alguma coisa. Não, é isso que diz aqui. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Presbíteros, pastorei o rebanho de Deus, que está ao cuidado de vocês. Foi o que eu falei. Muita gente quer ser líder, mas saiba que todo líder, ele deve pastorear o rebanho que foi colocado no cuidado deles. Então, eu fui colocada como líder do setor de evangelização. O setor de evangelização tem 10 pessoas, eu devo pastorear, eu devo cuidar dessas 10 pessoas. É isso que está dizendo aqui. Essas pessoas estão aos meus cuidados. Eu devo cuidar dessas pessoas, eu devo apacentar essas pessoas, eu devo dar carinho, eu devo cuidar mesmo, gente, é isso. Então eu vejo muito líder que só é líder, né? Mas não, tem que pastorear. Toma cuidado. E aqui continua, né? Olhem por ele. Então, olha pelo rebanho que foi colocado para você. Então, você líder, olha pelas pessoas que estão na sua liderança. Olha por elas, vê o que está acontecendo na vida delas, vê o que elas precisam, olha por elas, né? E aqui diz algo mais. Mas não faça isso por obrigação, mas sim pela livre vontade. Faça isso de boa vontade, não por obrigação, né? Como Deus quer que seja, né? E não façam isso por ganância. Eu quero o departamento que tem mais pessoas, porque é o departamento maior, vai ganhar mais visibilidade. Isso é uma ganância, gente. Pode não ser ganância com relação a dinheiro, entende? Mas é uma ganância. Eu tô interessada naquele departamento porque não é por causa daquelas vidas que eu quero cuidar. Eu tô interessada porque eu vou me tornar mais visível na igreja. Vão falar, olha, ela é a do departamento tal. Vou me tornar famosa, né? Então, toma cuidado. Isso também é ganância, né? Então, isso está falando aqui. Então, você tem que procurar cuidar daquelas pessoas, se voltar àquelas pessoas, não por ganância, né? Eu vou pegar o número que é maior porque ali tem uma oferta maior, ali tem uma contribuição maior, ali... Não pode, né? Não tem que haver ganância, né? Aí aqui diz, mas sim o desejo de servir. Então, você tem que ser líder de algum setor, né? Ali dentro do corpo de Cristo. Você tem que trabalhar ali dentro do corpo de Cristo como líder para servir. Então, não fica achando que você é líder e você vai receber, né? Você é líder e você tem que servir. Gente, o líder é o primeiro a servir. Às vezes a pessoa acha que é líder e tem que ser servido, né? A verdade é que o líder tem que servir. Então, ele tá ali para quê? Para cuidar daquelas vidas que estão com ele. Ele tá ali para cuidar daqueles que ele tá liderando, né? Não é o contrário. Ele vai dar contas daquelas vidas. Não o contrário. Aquelas vidas foram confiadas a ele, né? Então, aqui diz assim também em Atos, capítulo 20, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, aqui está falando a mesma coisa. Para você prestar atenção no rebanho que o Espírito Santo deu para você, né? E constituiu você sobre esse rebanho presbítero. Então, você é líder desse rebanho. Então, você administra esse rebanho, né? Você tem ali, né, uma função de supervisão sobre esse rebanho. Então, pastoreie, né? Cuide dele. Cuide desse número de pessoas, né? Desse rebanho que foi colocado sobre a sua liderança, sobre os seus cuidados, né? Peraí que eu desci muito aqui, gente. Pior que eu não trouxe minha aguinha.
Eu li Atos 20, 28, né? Tinha descido muito. Agora eu vou ler, gente, Romanos, capítulo 12, versículo 7 e 8. Diz assim: se o seu dom é servir, sirva. Se o seu dom é ensinar, ensine. Se o seu dom é exortar, é animar alguém, então anime. Se o seu dom é contribuir, ofertar, né, entregar, né, então faça generosamente, né? Então, se o seu dom é ofertar, oferte generosamente, é isso que está falando, né? Se o seu dom é exercer liderança, se o seu dom é ser presbítero, se o seu dom é esse, então faça com zelo. Então, o presbítero, ele deve trabalhar com zelo. Ele deve trabalhar com amor, com cuidado, fazendo com atenção, sabe? Ele deve trabalhar desse jeito. E aqui diz, se é mostrar misericórdia, então mostre misericórdia com alegria. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1 a 11, diz assim também: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente. Acho que eu já li essa parte, mas eu vou ler o finalzinho que é importante. Mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então aqui Pedro, né? Pedro fala aqui bem claro, né? Pastorei, né? Você foi colocado como presbítero. Aqui diz. Então, se você foi colocado como presbítero, se você foi colocado como líder, né, de algum rebanho, né, seja qual for, gente, qualquer rebanho, né? Eu tô lá para cuidar realmente do marmitex que entrega na rua, né? E sai uma galera para evangelizar na rua com marmitex. Gente, você tá sendo colocado como presbítero, ali é o corpo de Cristo, aquelas pessoas, né? Então, aqui tá dizendo isso. Se você foi colocado nesse cargo de líder, né? Você é líder no corpo de Cristo, de alguma coisa ali no corpo de Cristo, de algum serviço no corpo de Cristo, então pastoreie esse rebanho que está na sua liderança, né? Então, aquelas pessoas que estão debaixo da sua liderança, você tem que pastorear. Como que você vai pastorear essas pessoas? Isso é importante. Não por constrangimento. Tem gente que quer pastorear por constrangimento, né? Mas aqui fala, não é constrangendo eles que você vai pastorear, né? Mas é espontaneamente, de uma forma natural, né? De uma forma calma, não é de uma forma meio opressiva, meio estranha, né? Tem que ser natural. E aqui diz, não também, você não vai pastorear por ganância, né? Então você não vai fazer o pastoreio ali por uma sorte da ganância, né? Eu vou dar mais atenção para esse, porque esse tem mais dinheiro, sei lá, né? O outro irmão lá que não tem dinheiro nenhum, eu não vou dar muita atenção para ele, não. Vou deixar ele lá com os sofrimentos dele, né? Vou dar mais atenção para essa aqui porque ela me dá presentes, né? Então não faça isso. Aí aqui diz, você tem que ser o exemplo para o seu rebanho. Então, você, líder, tem que ser o exemplo para os seus liderados, né? Você tem que ser o exemplo. Seja do que for você tá liderando aí, você tem que ser o exemplo, né? Seja setor de louvor, setor de... tem até setor de divulgação, né? Eu já vi isso até, né? Tem igrejas que tem pessoa que tem setor de, não é marketing, que faz cartazes, assim, né? Essa pessoa faz cartazes, fica incumbida, assim, desse setor, né? De informática, essas coisas. Então, incluindo esses setores, gente. São aquelas pessoas que você tá liderando, é o corpo de Cristo, e estão fazendo o trabalho para o reino de Deus, então você é um presbítero, né? Então ali é um trabalho de presbítero que você está fazendo. Então aqui continua, você tem que ser o modelo, né? Você tem que ser o exemplo. Então aqui continua, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, vocês vão receber a coroa de vocês, né? Então, vocês vão receber o salário de vocês. Vocês não precisam ficar querendo receber um salário agora. Vocês não precisam ficar com ganância, né? Tentando receber algum lucro por causa desse trabalho. O lucro de vocês não tá no agora. O lucro de vocês está no porvir, né? Quando Jesus voltar. Esse é o lucro de vocês. Então, liderem, né? De uma forma correta, né, o corpo de Cristo. Então aqui continua, rogo igualmente aos jovens, né, sejam submissos aos que são mais velhos,
Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça, né? Então vocês jovens, né? Porque geralmente os presbíteros, a gente vai ver isso, geralmente não. Um presbítero, para ele ser levantado, ele não pode ser recém-convertido. Não pode. Ele tem que ter um tempo, gente. Tem que ter um tempo de estrada, tempo de história. Ele precisa ter comunhão ali, ele precisa ter uma bagagem. Não é assim não, né? Acabei de me converter, já tô... Não é assim não que funciona. Ele tem que ter bagagem, né? Então aqui o que acontece? Geralmente essas pessoas, por ter bagagem e tudo, elas o quê? Já são mais avançadas, né? Já, não digo mais avançada, mas vou falar a minha idade, uns 40 anos já tem, né? Aí o que acontece? Chegam os jovens lá na igreja, né? Aí os jovens vão chegar lá na igreja e chega um jovem lá de 15 anos, 20 anos, né? E eles estão sendo ali, né? Doutrinados, ensinados, né, pela pessoa de 40 anos, 50 anos, né? Então aqui isso está dizendo, né, seja submisso, respeite, né? Essas pessoas não ficam falando, não sabe de nada, é velho, é antigo, né? Não entende nada. Tá carregando. Não entende nada, né? Não faça isso. Então aqui fala, vocês jovens, vocês têm que se submeter, né, aos mais velhos, né? Então aqui outro sim, no trato de uns com os outros, sejam humildes, né? Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça, né? Então sejam submissos aos mais velhos, né? Até os mais velhos que não são líderes, mas é questão de respeito, né, gente? Respeite os mais velhos, pelo amor de Deus, né? Você vai ficar respondendo mais velho, né? Tudo, não. Respeite os mais velhos, né? Trate bem, tratem uns com os outros bem, sejam humildes, né? Não fica se achando que você é líder, não fica se achando que você é tal setor, não se achem, sejam humildes uns com os outros, é isso que está falando, porque Deus não gosta dos soberbos, Deus resiste a eles, né? Mas Deus se agrada dos humildes, então sejam humildes, né? Então aqui continua, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu já vi muita gente falar, né? Os humilhados serão exaltados, né? Muita gente fala, os humilhados serão exaltados. Cadê minha vez? Chegou minha vez, passou minha vez, eu perdi a hora, não é? Então, aqui tá muito claro pra gente. Não são os humilhados que serão exaltados, não é isso? Os humilhados não serão exaltados. A Bíblia nunca disse isso. Os humilhados serão exaltados, né? Não, a Bíblia diz, quem se humilha para Deus será exaltado. Mas não é os humilhados, aí o vizinho tá me humilhando, eu tô sofrendo uma humilhação aqui de alguém, né? Aí eu vou ser exaltada. Não é isso, né? Eu sou a humilhada, né? A humilhada vai ser exaltada, não é isso. Significa que quando eu me humilho a Deus, eu sou exaltada, quando eu me humilho a Ele. Então é essa humilhação que tá sendo falada, né? Não é a humilhação da vida, né? Eu tô sendo humilhada, cadê minha exaltação, né? Não é isso que Deus prometeu, não. E é isso que está sendo falado aqui, né? Então aqui diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, é isso que está dizendo, para que ele, Deus, em tempo oportuno, no tempo certo, exalte você, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, né? Então, se humilhem para Deus, né? E coloquem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele vai cuidar de vocês, né? Então, se você está sendo humilhado, você está tendo ansiedade. Por quê? Porque você está se humilhando para Deus, porque a situação está muito difícil, você está se humilhando, só que você está ansioso para sair dessa situação, né? Porque o negócio tá feio. Então, deposita toda a sua ansiedade em Deus, porque Ele vai cuidar de você, né? Mas se humilhe para Ele, porque no tempo certo, Ele vai te exaltar, né? Então, aqui continua. Sejam sóbrios e vigilantes, né? Então, estejam acordados. Aqui não é sejam sóbrios no sentido de não beber. Se presume, é claro, que esse povo não bebe, gente. Aqui são cristãos, são crentes. Ele não tá falando pra não beberem, né? Não, sejam sóbrios, não parem de beber, gente. Tudo bêbado, né? Na igreja, não é isso não. Ele tá querendo dizer assim,
estejam acordados, né? Tenham uma mente lúcida, né? Não sejam bobos, né? Não tenham uma mente bobinha, né? Tenham uma mente esclarecida, né? Tenham uma mente acordada, né? E sejam vigilantes, sejam espertos, né? Porque o diabo, o adversário de vocês, né? Nosso adversário, anda ao nosso redor, né? E ele está como um leão rugindo, e ele está procurando alguém para devorar, né? Então resista firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos de vocês estão se cumprindo também no meio dos irmãos, né? E é verdade, às vezes a gente acha que a gente é o único que sofre, né? Mas a verdade é que tem muita gente sofrendo, né? É igual a gente vai ver mais pra frente com Elias, né? Elias achava que era só ele, né? E Deus fala, não, Elias, não é só você, não. Elias achando que é só ele. Ah, só restou eu, me mata, né? Não é assim não, calma. Tem muita gente também sofrendo, né? Mas a gente, às vezes, no nosso egoísmo, a gente só vê o nosso sofrimento, né? Mas tem muita gente sofrendo também. E aqui é isso que ele fala. Resista firme na fé, né, ao diabo, né? Certo de que sofrimentos iguais ao de vocês também, né, outras pessoas cristãs, né, outros convertidos, outros crentes também estão sofrendo, espalhados pelo mundo também, né? Então aqui continua, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aí em Atos 6, versículo 1 e 7 diz assim, gente, a gente já tá indo para finalizar, porque não tem muita coisa para falar, tá? Porque é bem simples, né? Presbítero e diáconos. A coisa fundamental aqui pra gente falar realmente é quais são os requisitos, mas a gente já tá chegando lá, já tá acabando, só tem mais uns três capítulos. Aí diz assim em Atos 6, versículo 1 ao 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número... Agora a gente vai falar sobre o que são diáconos, tá? A gente vai falar sobre a instituição dos diáconos, como que eles foram instituídos. Diz isso em Atos 6, versículo 1 ao 7, diz assim, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram assim para eles, olha, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para ficar servindo às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vocês 7 homens de boa reputação, que sejam cheios do Espírito de Deus e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e então elegeram como diáconos Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, os apóstolos, orando, impuseram as mãos sobre eles e consagraram eles a diáconos. Então diz assim, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então agora são os diáconos. O que são diáconos? Diáconos são qualquer pessoa, gente, que esteja ajudando dentro do corpo de Cristo. Ele está ajudando de alguma forma. A pessoa está lá servindo a Santa Ceia. É um diácono. A pessoa está lá na porta orientando as pessoas que entram para elas sentarem e irem nos lugares. É um diácono. Ele tá lá, a pessoa levanta a mão para ele, ele pega a água para a pessoa não ficar levantando e atrapalhar ali. É um diácono. Então, o diácono é todo aquele que presta algum serviço ali para ajudar, né, o corpo de Cristo. Mas ele não tá liderando nada, né, porque é presbítero que lidera. E também não é nenhum ministério, né, não é um ministério ali de mestre, nada assim. Mas ele tá ajudando, né, ou então ele ajuda o ministério de mestre. O mestre tá lá em cima, o mestre pede alguma coisa, ele tá ajudando. Ele tá ajudando lá o louvor, ele coloca a música lá aparecendo na tela, né, é um diácono, né. Então, o diácono é esse que ajuda, né, ele vai ajudar de alguma forma. O que estava acontecendo ali? Os discípulos, né, eles estavam pregando a palavra. Então, o povo lá começou a reclamar,
que a comida não estava indo para todo mundo. Eles estavam pregando, estava vindo comida, eles estavam comendo e não estava vindo para todo mundo, não estava sendo servida a mesa de todos. Então eles começaram a reclamar. E o que os apóstolos falaram? Olha, não tem cabimento eu parar de pregar a palavra de Deus para ir até as mesas e ficar servindo as pessoas, né? Não tem cabimento nenhum. Mais importante é eu continuar pregando a palavra de Deus. Esse serviço de ir até as mesas, outra pessoa pode fazer. Eu não preciso parar de pregar a palavra se eu preciso fazer esse serviço. Não tem outra pessoa para fazer por mim esse serviço, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos escolher 7 diáconos, né? Isso que ele fala aqui. Então, eles levantaram ali, né? Os diáconos. 7 diáconos. Aí eles levantaram esses 7 diáconos que foram os que ficaram servindo a mesa, tá? Então, por exemplo, a pessoa tá pregando ali a palavra. Enquanto tá pregando a palavra, tá passando a Santa Ceia, a pessoa não vai parar de pregar a palavra para passar a Santa Ceia. Então, o diácono passa a Santa Ceia, né? A pessoa tá ali pregando a palavra, a pessoa não vai ficar na porta para receber quem tá entrando, para fazer outro tipo de serviço, né? Para pegar água. Não, outras pessoas fazem isso. Quem são? Os diáconos, né? Então, eles são obreiros, né? Nesse sentido. Eles são obreiros, eles ajudam ali no que for preciso. Então agora, gente, a gente vai finalizar a aula de hoje lendo os requisitos, tá bom? A gente vai ler quais são os requisitos para um presbítero e quais são os requisitos para um diácono. Também tem requisito para um diácono, não é assim qualquer um, não. E a gente vai ver, né, que é aquilo que eu havia falado. Você tem que analisar se há esses requisitos, conhecer direitinho a pessoa, porque se você consagrar alguém para presbítero ou para diácono, né? E essa pessoa não é isso, a pessoa está em pecado, você está sendo cúmplice daquele pecado. Porque você está consagrando aquela pessoa. Isso até diácono, né? Então a gente vê até obreira aí sendo levantada, cuidado, né? Não é assim não. Diz assim, Tito, capítulo 1, versículos 5 ao 9. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Gente, deixa eu pegar só um copo d'água, eu tô com uma dor na garganta, só um instante, tá bom? Eu sempre deixo minha água aqui, hoje eu esqueci. Então diz assim, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, né? Então, aqui a gente já sabe o que é presbíteros, né? Então, o que acontece aqui? Paulo andou ali e ele conseguiu abrir igrejas, né? Ele conseguiu converter pessoas. Então, ele saiu dali, já não estava mais ali. Mas ali ficaram pessoas convertidas. Então, ele deixou lá alguém responsável para continuar o ensino, né, para essas pessoas, e falou para essa pessoa, orientou para essa pessoa levantar presbíteros, né, para organizarem ali, para não ficar uma bagunça, né? Então são várias, então levanta presbíteros para não virar uma bagunça, organizar tudo certinho, para onde vai o dízimo, que vai fazer com a oferta, organizar tudo, né? Então é isso que ele está dizendo aqui. Então continua. E como que tem que ser esse presbítero, né? Diz assim, alguém que seja irrepreensível. Então é alguém que não tem nada que deponha contra ele. Não pode ser alguém, sabe, que tem alguma mancha que vai depor contra ele, tem que ser alguém irrepreensível. A gente não pode repreender essa pessoa, não tem o que falar dessa pessoa. Aí continua, tem que ser marido de uma só mulher, né? Então não pode ter amante, pode ter nada disso. Marido de uma só mulher. Ele tem que ter filhos crentes e que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Então, os filhos dessa pessoa precisam ser crentes
E os filhos dessa pessoa não tem que ser de confusão, não tem que ser arruaceiro, né, baderneiro. E esses filhos não tem que ser insubordinados. Gente, vamos parar para pensar. Essa pessoa, ela foi levantada para administrar o corpo de Cristo. E ela vai falar coisas e as pessoas têm que obedecer o que ela fala, né? Então ela vai ali guiar o povo, vai orientar o povo, vai administrar, vai supervisionar. Mas, gente, como que essa pessoa vai fazer isso se ela não consegue administrar nem a casa dela? Ela não consegue fazer nem com que os filhos dela a obedeçam. Como que ela vai organizar, como que ela vai administrar a igreja? Não dá. Então, como que ela vai pregar e converter pessoas se ela não converteu, se ela não conseguiu pregar nem para os filhos dela, nem os filhos dela não creem. Então, os filhos dessa pessoa precisam crer. Se ela não conseguiu converter a família dela, se ela não conseguiu pregar para a família dela, como que ela vai, né, administrar ali a igreja? Se ela não conseguiu administrar a própria casa, convertendo ali as pessoas, pregando e convertendo aquelas pessoas, não vai. Então, isso está dizendo aqui, olha, essa pessoa, ela precisa ser irrepreensível, essa pessoa precisa ser marido de uma só mulher, mulher de um só marido, precisa ter filhos crentes, filhos convertidos, que não sejam arruaceiros, não são filhos de bagunça, de baderna, e são filhos obedientes. Porque se os filhos dela não obedecem ela, como é que ela vai querer na igreja fazer alguma coisa? Não. E a gente observa que aí já parou, já não ia ter como colocar muito líder que tá hoje, né? Então aqui a gente já vê que muito líder não se encaixa, né? E ainda tem mais coisa, tá, gente? Não é só isso, não. Tem mais ainda, diz assim: porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível. Aqui tá falando bispo, mas a gente lembra, né? Bispo e presbítero aqui na Bíblia tem o mesmo significado. Então aqui tá dizendo que essa pessoa, esse presbítero, esse líder, né? Ele tem que ser irrepreensível como dispenseiro de Deus. Não arrogante. Então ele tem que ser irrepreensível como trabalhador de Deus. Então, como que eu vou trabalhar para Deus se eu tenho coisa contra mim? Aí vem alguém lá, né? Eu tô lá administrando, eu dei até esse exemplo uma vez. Fui levantada como presbítero, por exemplo, presbítera, né? Por exemplo, eu deixei 3 empresas falir já. Se eu não conseguir administrar 3 empresas, se 3 empresas já faliram, gente, pelo amor de Deus, então essa pessoa não vai ser um bom administrador, né? Então é isso que está dizendo aqui, não pode ter nada que deponha contra ele, não pode ter nada contra ele. Então tem um problema da má administração familiar, tem um problema ali no núcleo familiar de administração, isso depõe contra ele não pode ser presbítero. Tem um problema lá da administração de dinheiro. Ele vive passando dificuldade, vive passando problema porque ele não administra bem dinheiro. Isso depõe contra ele, não pode ser presbítero. Ele deixou falir já, tentou abrir não sei quantas empresas e faliu. Depõe contra ele, não pode ser presbítero. Ele tem que ser perfeito, ele não tem que ter nada contra, que deponha contra ele com relação à administração. Ele tem que ser um bom administrador. Como que ele vai administrar se ele não consegue administrar nem a casa dele, nem o negócio dele, nem o trabalho dele, nem a conta dele, né? Então não dá. Além disso, ele não pode ser arrogante. Não, ele não pode ser arrogante. Isso daí, muita gente tinha que descobrir isso daí, né? Muito líder. Não pode ser arrogante, tem que ser humilde. E aqui diz, não pode se irar fácil. Ele foi colocado num cargo alto, um cargo, gente, de administração. Ele tem que estar ali para administrar, para pôr ordem, para pôr paz naquilo. E não para se irar fácil, para chegar a acontecer um probleminha simples, ele sair quebrando os computadores, quebrando tudo. Não pode, ele não pode se irar fácil. Ele tem que trazer a paz, não se irar. Ele não pode ser dado a bebida. Não pode ser violento, não pode ser cobiçoso de torpe ganância, então ele não pode ser ganancioso. Por quê? Ele vai ser ganancioso. Aí esse homem, que aqui o presbítero era muito mais amplo do que é hoje, né? Hoje a gente vê vários líderes para vários setores. Mas aqui esse presbítero, ele cuidava das finanças da igreja, né? Ele cuidava ali da parte financeira. Então imagina uma pessoa gananciosa cuidando da finança ali da igreja, né? Ele ia roubar.
Ia ser o Judas ali tirando da sacolinha. Então não pode, não pode ter ganância. E aqui continua, ele precisa ser hospitaleiro. Então ele precisa ser, né, uma pessoa que receba bem os outros, que trate bem os outros, né? Ele precisa ser amigo do bem, ele precisa ser sóbrio. Aqui, como eu disse, não é sóbrio de bebida, porque acabou de falar aqui em cima para não beber. Então não é sóbrio de bebida, aqui tá falando sóbrio, é uma pessoa com a mente lúcida, gente, sabe? É uma pessoa que sabe onde tá, que sabe o que tá fazendo, ele tem uma inteligência ali, ele sabe o que tá acontecendo, né? Ele não é doido, né? Não, a mente dele tá lúcida. E aqui continua, ele precisa ser justo, né? Não pode ser injusto, tem que ser uma pessoa justa, tem que ser piedoso, né? Ele tem que ter piedade, misericórdia. E aqui continua, ele tem que ter domínio de si mesmo, né? Como que ele vai ali, né? Se não consegue se dominar, né? Tem que ter domínio próprio, né? O Espírito Santo dá domínio próprio, tem que ter. Precisa ser apegado à palavra de Deus. Ele tem que ser apegado à palavra fiel. Gente, isso tudo são requisitos para presbítero e para diácono, viu? Então, precisa ser uma pessoa que goste da palavra de Deus, que goste de ler, que goste de estudar, que goste de pregar, uma pessoa apegada à palavra. E aqui continua, né? Que é segundo a doutrina, ou seja, não é apegada a qualquer palavra, é apegada à palavra da verdade. Né? Não é apegado a qualquer coisa, é apegado realmente à palavra verdadeira, o evangelho verdadeiro. Então aqui diz, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então essa pessoa, né, ele tem que conhecer tanto a palavra, tem que saber tanto da palavra de Deus, ao ponto dele saber animar alguém pela palavra. Entendeu? Isso é um presbítero. Isso é um diácono. Então ele tem que saber tanto sobre a palavra ao ponto de animar alguém pela palavra de Deus. E ao ponto de também convencer as pessoas que estão contradizendo ele pela palavra de Deus. Então eu tenho que conhecer muito bem a palavra de Deus, né? Infelizmente a gente não vê que é assim hoje, né? Mas é o que deveria ser. Em 1 Timóteo finaliza capítulo 3, versículo 1 ao 13. Fala o mesmo texto, com alguns acréscimos, e vai falar sobre o diácono também. Então diz assim, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então assim, a pessoa, o sonho da pessoa, o meu foco é ser presbítera. Meu foco, gente, é administrar o corpo de Cristo. Meu foco é administrar a igreja. Isso é ruim? Não. Não, aqui tá falando, é uma excelente obra que você tá almejando. Você tem um desejo muito bom, né? Você tem um desejo muito bom de ser um dirigente do corpo, de ser um líder. Não é ruim você desejar isso, é bom. Mas aqui diz, mas é necessário. É bom isso? Mas tem algumas coisas que você precisa fazer, né? Antes de você ir lá querer pegar o cargo, tem algumas coisas que você precisa fazer. E aqui diz, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, que foi o que a gente acabou de falar. Esposo de uma só mulher, mulher de um só homem, que a gente acabou de falar. Temperante, né? Então, é uma pessoa que não fica se irando facilmente, uma pessoa que tem paciência, que tem calma, não vai sair gritando com as pessoas, não vai sair xingando, né? É isso. Sóbrio, que eu já expliquei também, né? Que é a sobriedade mental, né? É ali a pessoa tem discernimento, né? Tá ali lúcida. Modesto. Tem que ser uma pessoa humilde. Essa pessoa que vai ser líder, que quer administrar ali, tem que ser humilde. Hospitaleiro, tem que receber bem as pessoas, viu? Não é receber mal, não. Que você quer? Não, hoje não dá pra falar. Não, tem que receber bem, tem que ser hospitaleiro. E tem que estar apto para ensinar. Gente, se a pessoa está apto para ensinar, é porque ela sabe, tá? Então, você precisa aprender a palavra. Você precisa aprender a palavra, porque você tem que estar apto a ensinar. Então, um presbítero e um diácono conhecem a palavra de Deus. Sabe o que acontece? Um presbítero e um diácono, por exemplo, podem ser pessoas que não receberam ministérios. Né? Às vezes, eu não recebi ministério de mestre, não recebi ministério de apóstolo, não recebi ministério de pastor, mas eu posso ser levantada como presbítero,
eu posso ser levantada como diácono. Não tenho nenhum ministério, mas fui levantada como presbítero, fui levantada como diácono, né? Apesar de ter ali o evangelismo em si, né, que é a palavra, a pregação, né, o id, mas eu não tenho nenhum ministério, assim, para trabalhar atuante na igreja, né, trabalhar atuante ali na congregação. Mas eu posso ser levantada como presbítera, eu posso ser levantada como diácono, né? Mas o que eu preciso saber? A palavra. Até nesse serviço, gente, precisa saber a palavra. Por quê? Porque você vai ter que ensinar também. É isso que está dizendo aqui, você tem que estar apto para ensinar. Ou seja, apto significa o quê? Aptidão significa o quê, né? Que você tem que estar, gente... Como se fala? Tô tentando achar uma palavra agora para aptidão. Você tem que estar certificado, né? Como se fosse certificado, né? Você tem que ter autorização para aquilo, né? Então, eu tenho que estar apto para ensinar. Então, eu tenho que ter autorização para ensinar. Como é que eu tenho autorização para ensinar? Tendo estudado, né? Como que eu vou ensinar o que eu nunca li? Né? Como que eu vou ensinar o que eu nunca vi? Né? Então, não, eu tenho que ler. Eu tenho que estudar, né? E aqui diz, estudar o quê? A verdadeira palavra. Ou seja, eu não tenho que saber louvor, né? Então, tem muita gente que quer pregar por louvor, né? Às vezes a pessoa só conhece a palavra por louvor. Não, eu tenho que pregar e conhecer o quê? A palavra. Isso está dizendo aqui. E aqui diz o que eu já havia dito antes. Não dado ao vinho, não ser violento, né? Ser cordato, né? Ser cordial, né? Inimigo de contendas, não ser avarento, né? E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Aí aqui fala, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como é que essa pessoa vai cuidar da igreja de Deus? Foi o que eu falei, gente, se a pessoa não sabe cuidar da casa dela, se os filhos dessa pessoa não obedecem ela, se os filhos xingam ela, fazem ela passar vergonha, não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Deixa eu ver o que era neófito. Eu tinha pesquisado? Deixa eu só ver, gente, só um instantinho. Eu tinha pesquisado no hebraico. Eu esqueci de gravar. Isso mesmo, isso mesmo. Isso mesmo, brigadão, viu? Deixa eu voltar aqui. Eu tinha pesquisado no hebraico, hoje gente, eu tomei remédio, eu falei, eu tô lendo aqui, vocês estão vendo que eu tô engasgando, eu tomei um remédio faz umas 2 horas, acho. Então, neófito, a Eliane me lembrou aqui, amém. Neófito é recém-convertido. Então, essa pessoa, gente, esse diácono, esse presbítero, gente, ele não pode ser um neófito, ele não pode ser recém-convertido, né? Ele tem que ser alguém que já tem uma vivência, que já tem ali, né, uma caminhada, né? Então, ele tem que ser uma pessoa assim. Então, aqui diz, né, que não seja um recém-convertido, para não suceder que ele se ensoberbeça, porque ele não vai entender o que está acontecendo ali, ele vai começar a se achar. Recebi um cargo, eu tô, né, começa a aparecer mais, as pessoas começam a pedir autorização, começam a pedir as coisas, aí a pessoa começa a se achar. Então aqui diz, e aconteça que assim ele caia nas armadilhas do diabo. Então aqui diz, pelo contrário, é necessário que ele tenha um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis. Então, os diáconos precisam o quê? Ser respeitáveis, né? De uma só palavra. Falou e cumpriu o que falou, né? Diácono tem que ter uma palavra só. E aqui continua, não inclinados a muito vinho. Então, diácono também não pode ser inclinado a muito vinho. Os diáconos não podem ser cobiçosos de sorte da ganância também. Aí continua, conservando o mistério da fé com a consciência limpa, né? Então, os diáconos têm que conservar ali, né, a fé com a consciência limpa. Não tem que ter nada ali que deponha contra eles, não. Também sejam estes primeiramente experimentados. Ou seja, não é colocar ali um recém-convertido, não, como obreiro. Ele tem que ser experimentado. Ele tem que ter uma vivência com Deus.
né? Ele tem que ter ali, né, um tempo ali com Deus. Não é assim não, levantou, a pessoa acabou de se converter, deixa eu levantar como obreiro, não é assim não. E aqui continua, e se mostrarem irrepreensíveis, não há nada que repreenda eles, que deponha contra eles, né? Exerçam o diaconato. Aí então aqui continua. Da mesma sorte as mulheres também, que forem trabalhar na igreja, né, que forem trabalhar ali, elas precisam ser o quê? Respeitáveis. Também, né? Não é mulher para você sair, né, e desrespeitar. Então, tem que ser mulheres que se deem ao respeito, né? Sejam respeitáveis. Não maldizentes, o que quer dizer aqui? Não fofoqueiras, né? Não fiquem falando mal dos outros, né? Então, aqui continua. Temperantes e fiéis em tudo. Então, precisam ser mulheres calmas. Temperantes e calmas, né? Tranquilas, né? E fiéis em tudo. Então é fiel com o marido, fiel em tudo, né? Cumprir tudo com fidelidade. Então aqui finaliza, né? O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Então o diácono também. O diácono precisa ser marido de uma só mulher e precisa governar bem os filhos e a própria casa. Então um diácono que tem um filho revoltado não pode. Um diácono que tem um filho que não está nos caminhos de Deus, não pode também. Ele não consegue governar a casa dele, não consegue, né, governar os filhos dele, também não pode. É isso que está dizendo aqui. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então é isso, gente. Amém. Então a gente estudou hoje, para finalizar, bispo, presbítero e diáconos, né? Então, bispo e presbítero, a gente viu que é um cargo de liderança, né? Alguém que exerce uma liderança ali, administração, supervisão, né? Ali, do membro do corpo de Cristo, né? De uma igreja, né? Enquanto que os diáconos são o quê? Eles estão fazendo ali qualquer tipo de serviço para o corpo de Cristo. Estão servindo água, estão servindo Santa Ceia, estão ajudando ali de alguma forma, né? Então, eles são os diáconos. Mas não é qualquer pessoa que pode ser levantada, né? A gente viu. E não deve se ter muito cuidado ao consagrar alguém a diácono, consagrar alguém para presbítero, né? Porque se você levanta alguém que está em pecado, você se torna cúmplice do pecado daquela pessoa, tá bom? Então, amém, gente. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus deu para dar aula. Quase eu cancelei a aula de hoje à noite, que eu não estava muito bem. Mas graças a Deus deu para dar aula, amém. Eu vou fazer a apostila. Eu falei que ia fazer uma apostilinha dessa série, né? Eu já até fiz a apostila, só falta eu dar uma olhada no português, mas eu já até fiz. Eu vou só registrar os direitos autorais, aí depois eu envio para vocês. Aí a gente fica com a apostilinha também, tá bom? Então, gente, que Deus abençoe. Eu entrego para a administradora do grupo no Meet e eu despido, gente, eu tô com remédio. Eu me despeço do Facebook, do Instagram, do YouTube, tá bom? Deus abençoe a todos, amém.